Você não é preguiçoso. Na verdade, você não sabe o passo a passo correto para aprender o idioma. Um passo a passo que todos os países do Reino Unido usaram para fazer com que a sua população ficasse fluente em inglês. Se você for analisar, mais de 50% de cada país ali da Europa, geralmente, né, vai ser fluente em inglês, mais de 50%, enquanto no Brasil, apenas 1% das pessoas é fluente. Sabe por que isso acontece no Brasil? Porque a gente não tem método nenhum, a gente não tem ordem, a gente não tem avaliação, a gente não tá vendo se esse aluno tá evoluindo desde o primeiro ano até o último ano escolar, quais que são os níveis que ele tem que passar de uma escadinha até a outra para chegar na fluência. O mundo todo sabe disso, mas aqui no Brasil ainda é pouco divulgado, que é o CFR. O CFR nada mais é do que o Common European Framework, que é o quadro comum europeu dos idiomas. Não serve só para inglês, mas para qualquer idioma. É o que você precisa para sair do nível 0 até o nível de maior proficiência, que às vezes nem os nativos têm. Ele foi desenvolvido em 1970, justamente com esse objetivo da globalização, de todo mundo ali na Europa poder falar inglês e poder se comunicar. Oficialmente o CFR saiu em 2001. E agora você pode utilizá-lo para montar o seu plano de estudos em inglês, para se avaliar em qual nível de inglês que você tá. E isso te motiva, porque você sabe que você tá avançando, você sabe para onde que você tá caminhando. Você pode usar o chat GPT para te ajudar a entender para onde que você tem que ir, qual é o seu próximo plano de estudo, o que que você vai estudar, que série que você vai assistir, que você vai conseguir entender, que texto bom, que texto até mesmo clássico, que poema você pode ler em inglês que você vai conseguir entender e não só entender, aprender novas palavras para ir passando para o próximo nível. O CFR é dividido em A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo os As os iniciantes, o B intermediário e o C avançado. A pessoa que está no nível A1, ela compreende coisas extremamente simples, cumprimentos, coisas básicas. No inglês seriam aquelas primeiras saudações, hello, welcome, how are you, I'm fine, good morning. Todas essas coisas super simples do idioma. Vocabulário simples, como cores, dias da semana. E ainda é dividido por cada habilidade. Na fala, você tem que conseguir se apresentar. Você tem que conseguir cumprimentar uma pessoa, entender o cumprimento dela de volta, saber perguntar de que país ela é, por exemplo. A gramática aqui focaria bem no momento presente, verbo to be. Ah, gramática? Como assim? É, gente, gramática. A criança, quando ela tá aprendendo, ela absorve naturalmente. Tu já cresceu, você já aprendeu toda a gramática do português, naturalmente na sua cabeça, a ordem das palavras, o que vem antes, o que vem depois, né? Se troca pro feminino, masculino essa palavra ou não. No inglês você vai ter que aprender isso, tá? Não tem jeito, não tem como fugir, vou ser bem sincera. Então, ó, o que você pode aprender de gramática no nível A1? Verbo to be, pronomes pessoais, artigos, tempo simples. O A1, então, é o nível beginner, iniciante, e o nível 2, A2, é elementary, o nível básico. Nesse nível, como você já vai ter essa estrutura do presente gravada na sua cabeça, você vai conseguir entender mais informações. Informações sobre a pessoa, né? Você vai conseguir entender o que ela gosta, o que ela faz, como que é a rotina dela, porque isso são coisas que você diz no momento presente, né? Na gramática. Você vai poder conseguir fazer uma compra. Então, olha isso. Você tem que sempre trazer pro dia a dia o que uma criança que já começou a falar, já sabe falar melhor, ela consegue falar sobre as coisas que estão ao redor dela, as coisas mais próximas. É isso que é o A2. Você vai poder comunicar tarefas simples, tarefas rotineiras. Você começa a compreender textos que estão descrevendo alguma coisa, né? Usando bastante o tempo verbal do presente e verbo to be. Você vai conseguir começar a escrever textos curtos, como algumas notas, como algumas mensagens, tipos de coisa de gramática que é comum aprender nessa frase. Tempo do presente contínuo, passado, preposição de tempo, preposição de lugar, vocabulários maiores sobre coisas do dia a dia, vocabulário de mercado, de compra, de restaurante, sobre toda a sua família. Então, coisas que vão te dar repertório para você falar sobre o que está ao seu redor. E aí também você vai conseguir fazer perguntas e respostas mais complexas para já começar uma conversa. Agora no B1 é o intermediário, intermediate. No intermediário, então, você já está compreendendo bem todas essas coisas do seu dia a dia que você estava desenvolvendo, começando a desenvolver no A2, você já está compreendendo super bem. Você vai poder lidar já com a maioria das situações de viagens, você já sabe pedir comida, você já sabe fazer compras, você já sabe pedir se você quer copo grande, pequeno, o tamanho de roupa, a cor, tudo, você já sabe se virar com essas coisas do dia a dia. Você consegue ler um e-mail, ler uma carta, ler uma mensagem mais complexa que a pessoa te mandou, porque tudo esse domínio, que é do que está ao seu redor, está muito bem consolidado.
E aí as suas redações começam a ficar maiores, você já consegue fazer um texto maior falando do seu passado, começa a poder escrever textos sobre a sua infância, sobre coisas que você gostava e agora não gosta mais. Até porque a gramática aqui começa com questões de futuro, advérbios de frequência, comparativos, superlativos, condicionais, então você consegue falar sua opinião, vai começar a desenvolver sua opinião. Eu tô começando a aprender como é que eu falo o melhor, o maior, falar de como era a minha infância. Então, você pode ter vocabulários mais específicos de emoções, habilidades, para você começar a falar mais de si de uma forma um pouco mais complexa. E também é muito importante aprender aqui as conjunções. Então, para você falar mas, porém, entretanto, todavia, ademais, primeiramente, segundamente, porque é aqui que começa a desenvolver mais ainda a tua escrita, mais ainda a sua forma de conseguir falar, tá? De uma forma super articulada. Começa a se desenvolver aqui. O nível B2 a gente chama de independente, que é o Upper Intermediate, tá? Que seria o intermediário up para cima, né? O maior intermediário. Você vai conseguir compreender o conteúdo principal de textos complexos. Então, muita gente acha que a fluência é isso. Chegou no B2, é isso a fluência, mas ainda não é, ainda estamos no intermediário. Muitos cursos, quando o curso é bom, a pessoa se dedica mesmo, ela chega aqui, no B2, tá? E às vezes meio capenga no B2, mas chega, tá? Então, a gente tem aqui assuntos complexos, até abstratos. Então, você consegue escrever e falar sobre o amor, sobre a amizade, sobre a esperança. E também discussões técnicas na sua área. De outras áreas, ferrou. Mas na tua área, você sabe aquele vocabulário, você aprende, entende. Por exemplo, eu que estudo psicologia, vou saber ali só aquele vocabulário de psicologia se eu tiver no B2. Na fala, você já tá se expressando super bem, né? Você já passou daquele nível de conseguir falar só sobre as coisas ao seu redor, você consegue já conversar mais sobre qualquer coisa, dar sua opinião já tá bem consolidada, você consegue falar com nativos e entender de boa. Na leitura, você consegue ler texto simples. Se você pegar, por exemplo, um conto contemporâneo, jovem adulto, você consegue ler e entender. Se pegar um livro, sei lá, O Pequeno Príncipe, você consegue ler. E na escrita você consegue falar de vários tópicos e explicar detalhadamente eles. De coisas de gramática, a gente já vai estudar os tempos perfeitos, present perfect, past perfect, voz passiva, discursos indiretos, então começa a entrar numa coisa um pouco mais avançada. Você vai ter vocabulário ali para debates, mais para expressar a sua opinião e também muita expressão idiomática, tá? Muitas expressions para você conseguir sacar mais o que eles estão falando, não tão no literal. E também você pode estudar conectivos mais sofisticados, um however, nevertheless, para aumentar ainda mais essa sua escrita. No nível C1 é o nível avançado, então a gente tem ali o advanced. As capacidades são de você compreender uma vasta gama de textos longos e complexos, que eles vão ter geralmente significados implícitos, então poemas difíceis. Na sua fala, você não só se expressa bem, mas você consegue adaptar essa fala para uma fala informal, formal, para a pessoa com quem você está conversando, então você consegue, você domina essa linguagem mesmo. A sua escrita é organizada, é fluida, ela tem vários conectivos, você sabe expressar bem suas opiniões, apresentar seus pontos de vista, você está realmente escrevendo super bem. Percebe que tem gente que nem em português chega nesse nível, né? Principalmente no nosso lindo Brasilzão, né? Então, assim, precisa chegar no C1? Não precisa. Se você é um professor de inglês, precisa. Se você quer ser uma pessoa que vai trabalhar com coisas muito difíceis em inglês, né? Sei lá, uma literatura, um negócio assim, precisa. Depende do seu nível, tá? Se você quer fazer uma viagem, se você chegar no B1, dá pra se virar bem. Se você quer ser fluente, B2, e vai trabalhando, vai pulindo, né? Até que você chegue no C1. Então, no C1, a gramática ali não sobra muita coisa ainda pra aprender de gramática, né? Porque, como eu disse, é um lugar ali pra você aprimorar. Mas você pode aprender coisas como aprimorar a sua gramática na parte das estruturas condicionais, nas expressões idiomáticas mais avançadas, termos técnicos e acadêmicos, né? E praticar ali sua habilidade crítica de informação e de dar opiniões também. O último nível é o nível de proficiência, proficiency. Tem gente lá nos Estados Unidos que nunca nem chegou nesse nível. Você não precisa do C2 para ser fluente, ok? Mas entenda como ele é. Você compreende praticamente tudo que ouve ou lê com facilidade, incluindo nuances de significado. Veja, se você pegar um Guimarães Rosa, você aí que nunca leu um livrinho literário na vida, não vai entender. E tá em português. Se você pegar Camões, que tem em português de Portugal, também você não vai entender. Então, isso daqui é um nível super alto, tá? Super alto, para pessoas que realmente estudaram super a fundo o idioma,
Nem nativos às vezes têm. Então, pra gente que é segunda língua, também é difícil. Impossível não, mas é bem difícil. Você vai conseguir pegar muitas ironias, muitos tons de voz. Você vai pegar todas as camadas da linguagem e saber se comunicar em todas essas camadas da linguagem também. Aqui o aluno já consegue usar todas as estruturas gramaticais de uma forma super natural, não tem dúvida, já aprendeu todas. E o vocabulário dele é amplo, ele consegue falar de qualquer assunto e também analisar e argumentar a partir disso, claro, né, se ele tem estudo na área. É esse passo a passo que você precisa seguir para aprender inglês. Então você vai desde o A1 até o B2, provavelmente, né? Você consegue aprender sozinho bem até o B1. Talvez ali pro B2, para realmente desenvolver mais a sua fala, você precise de aula de conversação. Mas é super possível aprender sozinho até o B1. Então, se você quer aprender inglês 2025, sua tarefinha de casa é ir no chat GPT e pedir para ele fazer um plano de estudos. Se você é começando do zero, né? Um plano de estudos. Faça um calendário, faça uma tabela, trabalhando todas as habilidades do inglês do nível A1 do CE4 para aluno iniciante de inglês. Ele vai te passar exatamente o cronograma que você precisa. E você vem no YouTube, assiste aulas a respeito disso e sempre tenta praticar, tá? Para algumas pessoas é mais difícil praticar sozinho, para outras é mais fácil. Algumas pessoas assistem séries, absorvem muito bem, absorvem quase naturalmente o idioma e já saem falando. Outras têm mais dificuldade, tá bom? Sempre é bom buscar um professor de inglês. Não digo porque eu sou professora, mas porque ele vai realmente te guiar por esse caminho, te avaliar nesse nível e também te motivar sempre. Então você vai ter aulas semanais e aí você não desiste de aprender. Porque aprender sozinho é muito difícil, não é para todos também. Agora me diz, em qual nível do CE4 você está? Comenta aqui embaixo qual nível você acha que você tá. Lembra de atrás do que você tem que fazer para ir pro próximo nível, tá bom? É muito legal porque você pode pesquisar vários materiais depois baseado nesse nível. Então pesquisa, pede pro chat te dizer uma série que é boa pro teu nível, uma música que pode ser boa pro seu nível. Você pode ler livros, tem coleções da Penguin, que é uma editora, de livros que já tem escrito CA1, CA2. Então, gente, o mundo inteiro usa isso. Só o Brasil que ficou para trás em várias áreas em relação aos idiomas, né? Espero que tenha te ajudado a montar seu cronograma para você não se sentir mais preguiçoso e ter um caminho, um direcionamento para aprender idiomas, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, @teachersofia, e se inscrever no canal se você gostou do vídeo, ok? Beijos, kisses e bye bye!